Pois bem, estamos aqui nas dependências da Universidade Estadual de Feira de Santana. Estamos aqui na Praça do Borogodó. Pássaros a cantar, cigarras a nos oferecer uma harmonia de um toque, de uma campainha, digamos assim. E estamos aí com o nosso querido amigo Elcimar Vinícius de Jesus Pondé, ou, para os mais chegados, Pondé. E aí, Pondé, uma satisfação. Nós vamos falar sobre a saga do herói. Essa série de entrevistas que nós estamos produzindo tão somente falando sobre a saga do herói, o herói em todas as épocas, em todas as eras, em cima dos estudos, ou como um despertador, os estudos de Joseph Campbell, um americano que se debruçou sobre a questão do mito. E aí falando sobre o Herói de Mil Faces, que ele tem um livro que eu estou agora também a tricotar. O Herói de Mil Faces, ele fala sobre as itinerâncias, né? As etapas. Ele elenca 12 etapas dessa saga do herói. Mas a gente vai falar sobre a saga do herói, o herói da sua própria vida, o herói da vida de Pondé. Como é que ele transita, qual é a itinerância de Pondé e como é que ele, digamos, funciona nas relações interpessoais. E aí, Pondé, eu gostaria que você se apresentasse e já deixando uma primeira indagação. Quem é Elcimar Pondé e como você se define? Me apresentando, eu sou Elcimar Vinícius de Jesus Pondé. Nasci em 29 de junho de 1975. Sou profissional de comunicação. Eu quero agradecer pela oportunidade, Valnei, da gente estar conversando aqui nessa primeira temporada do podcast. A autodefinição é realmente muito difícil. Eu sempre vejo nessa perspectiva. Porque exige, inclusive, um nível de autocriticidade muito, muito grande. Mas, de maneira geral, eu me considero uma pessoa que tem facilidade para criar vínculos, uma pessoa que constrói relações de amizade muito profundas, muito verdadeiras. Do ponto de vista da atuação profissional, alguém que busca atuar com comprometimento com a comunicação e com a informação que deve ser passada, porque eu sempre entendi o rádio, o veículo onde eu atuo de maneira mais intensa, como o espaço onde a gente precisa prestar serviço a quem nos ouve, a quem nos acompanha. Eu acho que talvez, de maneira resumida, em linhas gerais, eu possa dizer isso sobre mim. Algo que acontece que lhe lança luzes, que te provoca e que você, de certa forma, desdobra. Aconteceu um fato importante em sua vida que pôde estar gerando isso, gerando, digamos assim, um ressignificar. A pessoa de Pondé está ressignificando a sua estrada, a sua itinerância, digamos? Bom, eu vou começar pela parte final.
Em verdade, esse processo de ressignificação ele acontece quase que diariamente. Eu entendo que ao longo da minha vida, do ponto de vista profissional, algumas percepções, alguns olhares do início da minha atividade há mais de 20 anos já não são mais os mesmos, e é natural que isso ocorra, porque afinal de contas, quando eu comecei, eu tinha uma percepção, eu tinha um olhar muito romântico. Eu entrei no rádio, na comunicação, na condição de quem até então era ouvinte, era apaixonado pela comunicação e gostaria de conhecer por dentro. Aquela perspectiva não é mais a mesma. E, repito, é natural que isso seja assim. Do ponto de vista pessoal, no cotidiano, eu revejo certas posturas, certos olhares também, com muita frequência. Nesse momento em especial, nestes tempos, tenho feito isso, considerando a necessidade de evoluir, melhorar, com relação ao autocuidado, com relação a alguns vínculos construídos, mas que efetivamente não são tão positivos no dia a dia. Eu acho que a gente precisa se distanciar de relações que sejam tóxicas e que a gente percebe que não, na prática, não nos engrandecem. Não é algo fácil de se fazer, mas no dia a dia a gente deve procurar, na minha compreensão. Você falou sobre biografia. Eu comecei a atuar profissionalmente no ano 2000, aqui em Feira, na Rádio Subaé, pouco depois de concluir o curso de rádio, mas já tinha tido uma experiência entre 1996 e 97 na Rádio São Gonçalo. Desde que iniciei a trajetória profissional há pouco mais de 20 anos, já vivenciei várias experiências nas emissoras pelas quais passei, experiências também em televisão, experiências com assessoria, enfim, vários formatos de atuação no campo da comunicação. E posteriormente, depois de já ter uma estrada nessa área, comecei a dialogar e me envolver de maneira muito intensa com o campo da cultura. Isso esteve desde o começo associado à minha atividade como comunicador. Assim como eu ingressei na comunicação, especialmente a partir de uma paixão por futebol, por gostar muito do esporte, lá adiante, já atuando profissionalmente, eu tinha um gosto pela área cultural, e isso se aprofunda conforme eu passo a ter contatos e relações com pessoas do meio. Atuando não apenas como divulgador, mas na condição de produtor também, enfim, de alguém que vê esse campo por dentro, que atua no dia a dia nessa atividade. E eu que já fui muito apaixonado por essa área, na verdade muito romântico. Eu sigo como alguém que tem um nível de paixão pelo campo cultural, mas antes eu tinha um olhar muito romântico. Eu costumo dizer a pessoas mais próximas que era uma espécie de arroz de festa, estava em tudo, acreditava pia e cegamente em toda a manifestação, em toda a ação. Mas, como falávamos agora há pouco, o processo de aperfeiçoamento, o processo de ressignificação é diário, é cotidiano, e considerando esse olhar, eu também vejo as coisas de forma um pouco diferente do que via quando ingressei nesse universo. Eu busco o equilíbrio. É muito difícil, inegavelmente, por conta das cobranças que existem, que são muito frequentes. As cobranças, muitas vezes, de pessoas que militam neste mesmo universo que eu, pessoas com as quais eu tenho a oportunidade de conviver, algumas desde os tempos de estudante, desde os tempos da universidade, por exemplo.
e aquelas que acompanham os programas nos quais eu tenho participação. Eu entendo que esse nível de polarização, que inclusive extrapola o campo da política, já vai além deste campo, ela é muito pobre. É uma percepção de mundo que não contempla a diversidade, a variedade de olhares, não contempla esse universo que é tão amplo, que é tão rico, que é tão diversificado. E eu busco no cotidiano, no exercício da minha atividade profissional, o máximo de equilíbrio possível, a despeito de entender que, como disse agora há pouco, não é algo simples de se fazer. Não apenas pelas cobranças, mas porque nós somos pessoas que invariavelmente, diante de certas questões, a gente se sente indignado, discorda de alguns posicionamentos, às vezes quer ser mais incisivo, mas quando você faz uma análise mais racional dos fatos, mais racional dos posicionamentos, pelo menos isso acontece comigo, eu entendo que é necessário não seguir esse fluxo, tentar de alguma forma me distanciar desse universo tão polarizado como tem sido nos últimos tempos. Isso, por outro lado, não quer dizer que eu não tenha posições. São coisas diferentes. Eu acho que o profissional de comunicação, ele precisa ter isenção, mas ele não é neutro. Ele tem posições, ele tem preferências, ele tem lados, mas isso não pode ser determinante para que você se distancie dessa tentativa de alcançar o equilíbrio. Partindo dessas ideias, você como um comunicador, e aí em um mundo multifacetado, mas que tende a existirem duas posições, ou você é vermelho ou você é azul, ou você é direita ou você é esquerda. E eu queria entender mais na vida prática o que é que torna Elcimar Pondé um sujeito obstinado nas suas pretensões, naquilo que você acredita. Você falou sobre a questão do mundo cultural, que você tem sempre um deleite, talvez assim, uma abertura para estar conversando com esses indivíduos e até promovendo. O que é que, no seu âmago, o que é que torna o Pondé um sujeito que acorda todas as manhãs para viver esse cotidiano? Em suma, o que é que Pondé, o que é que leva a sua itinerância a ser um sujeito obstinado? Bom, às vezes, ao acordar pela manhã, eu confesso que hesito em seguir adiante. Nessa mesma linha na qual me encontro há bastante tempo. Reflito sobre a possibilidade de vivenciar coisas completamente diferentes, mas isso exigiria um comportamento que foge muito ao que eu sou no dia a dia, na minha vida desde sempre.
Em poucas circunstâncias eu rompi drasticamente com aquela realidade na qual eu estava inserido. Algumas pessoas podem classificar isso como um comportamento de acomodação, outras podem considerar que é uma postura, em algumas circunstâncias, de covardia. Eu diria que há um misto das duas coisas. Mas, desconsiderando esse elemento que eu pontuei, que vez por outra vem à tona na minha cabeça, eu diria que o fato de ter muita satisfação em fazer o que faço enquanto profissional no universo da comunicação é o que me motiva, em linha geral, de forma mais ampla, a levantar e seguir para a labuta. Eu gosto do contato com o público ouvinte, eu gosto do diálogo com os colegas, da troca que acontece diariamente. Isso me alimenta, isso me satisfaz. Então, existe essa motivação como motivação principal. No campo da cultura, há uma questão que é muito relevante para mim e que eu percebo há muito tempo, é que Feira de Santana é muito rica nesse campo, nesse universo, mas ainda estamos numa condição muito distante da ideal no que diz respeito à valorização para esse campo da cultura e da arte, e eu me sinto muitas vezes cumprindo uma missão, enquanto alguém que admira e que conhece essa produção, as pessoas, a maior parte das pessoas que estão labutando no dia a dia, algumas há muito tempo, outras chegando agora. Eu me sinto como alguém que, por estar no meio de comunicação há mais de 20 anos e ter conquistado ao longo desse tempo algum nível de respeitabilidade, que eu posso e devo ser uma espécie de porta-voz desse universo da cultura. Porque realmente muita gente que milita na comunicação desconhece completamente esse campo, ou então tem uma percepção muito míope. E já que eu sou um privilegiado por estar vivenciando por dentro essa área, eu faço questão de divulgar, faço questão de enaltecer, de valorizar alguns nomes em especial que eu entendo que tem uma contribuição muito grande aqui em nossa cidade, na nossa região, outros que estão chegando, e de forma geral tento dizer às pessoas que elas precisam conhecer essa produção que a gente tem. Então, são duas questões que me movem. O fato de gostar muito dessas duas áreas, da comunicação e da cultura, e a possibilidade de fazer com que haja uma interligação entre elas, um diálogo maior entre esses dois segmentos. Você, por formação, é professor de história, é um historiador, digamos assim. Houve a chancela, talvez, da profissão da profissão de historiador, né? Recentemente, eu creio. Mas, eminentemente, você é um homem de educação, né? Por formação. Então, uma pergunta capital, que eu falei sobre a questão de acordar todas as manhãs e se lançar para o mundo. Se Pondé não tivesse abraçado a comunicação, o rádio, por assim dizer, o que Pondé poderia estar militando a nível profissional? O que Pondé, digamos, você falou sobre a questão de talvez não usar essa expressão, chutar o pau da barraca, ou então dizer, olha, não dá mais, entendeu? Um ponto final disso aqui, vamos começar, vamos agora
Abriu-se um novo horizonte, eu estou vislumbrando algo e eu vou entrar de cabeça. O que é que pondera? O que é que uma outra função como indivíduo socialmente que poderia abraçar? Na verdade, desde muito jovem, desde pré-adolescente, eu já queria fazer o que eu faço hoje. E eu acho isso um privilégio, porque eu confesso que eu conheço poucas pessoas que lá atrás, no começo da vida, na pré-adolescência, na adolescência, pensaram em exercer certa profissão, em ter certa atividade e conseguiram fazer isso. Eu tenho essa satisfação. Eu faço o que eu quis fazer. Lá atrás, quando já apaixonado por rádio, com 9, 10 anos de idade, eu me imaginava também no rádio, eu me imaginava nas transmissões de futebol, eu me imaginava nas transmissões de grandes eventos, de micaretas, carnavais, grandes shows. Eu acompanhava e apaixonadamente me imaginava fazendo isso. Então, para mim é difícil dizer qual seria a outra coisa. Vez por outra, eu me pego refletindo sobre isso. Bom, se eu de repente decido desistir, seguir outro rumo, arriscar outras possibilidades, eu iria para onde? O campo da cultura, é claro, onde eu já atuo, seria uma possibilidade, mas tentando pensar em outra possibilidade que não essas nas quais eu estou inserido, o que eu poderia fazer? Eu não encontro concretamente algo hoje que não tivesse algum vínculo com a cultura e com a comunicação, sinceramente. Não encontro. Poderia migrar para uma atividade exclusiva de internet, na área da comunicação, na área da cultura. Hoje, na condição de integrante do Feira Coletiva, a gente tem um empreendimento, uma casa, um espaço de eventos, um espaço cultural que é a Casa Noise. Mas tudo isso está associado à cultura e à comunicação. Então, sinceramente, eu não sei. Ok. E aí a gente vai agora caminhando para a compreensão, um pouco de história, talvez fazer uma anamnese aqui, a partir de suas experiências, quais atitudes e características o homem e a mulher devam perseguir, uma espécie de disciplina cotidiana, a fim de atingir a autorrealização. Bom, na perspectiva da autorrealização, me parece importante dizer que a disciplina é crucial para isso. Eu não falo em planejamento porque eu particularmente nunca tive facilidade com planejar as coisas. Até hoje não planejo. Já fui alvo de críticas no campo das relações interpessoais por conta disso, do tipo, você não planeja nada, você acha que vai permanecer sempre com essa idade, com essas condições de saúde. Então eu não vou falar em planejamento, vou falar em disciplina, no sentido dessa questão das possibilidades de conquistar a satisfação. Eu, para alcançar o que eu alcancei hoje, enquanto profissional, há mais de 20 anos fazendo a mesma atividade que eu queria fazer desde lá, dos tempos de criança, eu fui disciplinado quanto ao cumprimento das
das tarefas para me tornar um profissional com um nível de respeitabilidade na área de comunicação. Fui disciplinado no sentido de fazer um bom trabalho, modéstia à parte, buscando me aperfeiçoar, alcançar um nível de conhecimento que me permitisse apresentar meus pontos de vista sobre as questões mais diversas, em algumas com mais propriedade, em outras com menos, mas houve ao longo desse tempo um nível de disciplina para que isso ocorresse. É claro que às vezes eu também reflito que eu poderia estar numa outra condição mais avançada, não estou falando na perspectiva material, mas enquanto profissional. Mas por outro lado, quando eu me deparo com essa reflexão, eu penso também que eu estou sendo muito rude comigo mesmo. É claro que a gente precisa buscar evoluir, melhorar, crescer, se aperfeiçoar, mas tentar alcançar isso sem se autoflagelar. Perfeito. Então eu vou usar esse termo, Volney, disciplina, no campo profissional, porque em outros campos eu não sou disciplinado. Se pensar na perspectiva do autocuidado, por exemplo, a disciplina passa longe. Qual personagem você tem internalizado, você se mira enquanto jogar a bola para frente e caminhar nessa toada? Existem esses personagens? Se eu pensar nessa linha das referências, personagens referências, personagens inspiradores, personagens que em algum momento no início da minha trajetória ou mesmo atualmente eu observo, tenho como referência, tenho como norte, eu vou ter dificuldade de citar muitos nomes, sinceramente. Eu, no campo da comunicação, uma das figuras que eu mais observava e que eu mais admirava pelo perfil, pela postura, pela linha de atuação, é um cara formado em história, mas que migrou também para o campo da comunicação. Durante muitos anos, no início, eu ainda não estava no rádio, mas já estava na iminência de acessar esse campo da comunicação enquanto profissional. É o professor, jornalista, radialista Heródoto Barbeiro. Era um cara que eu acompanhava muito na época na Rádio CBN e tinha como uma espécie de referencial de alguém que eu gostaria de alcançar enquanto linha de trabalho, equilíbrio, postura diante do microfone. Lá adiante até isso diminuiu bastante depois que voltei a acompanhá-lo já na televisão, não tinha mais o peso, tem um nível de respeitabilidade, é claro, mas não tem mais o peso que eu via antes. Eu vou ter dificuldade, sinceramente, para citar nomes de referências. Eu sempre observei muito, sempre segui, repito, sempre tentei e continuo tentando seguir essa linha do equilíbrio. Os profissionais mais ponderados, e aí não estou querendo fazer uma associação direta com o meu sobrenome, sempre me chamaram mais atenção, entendeu? Ou aqueles
com um repertório grande, um repertório mais vasto, no sentido de poder proporcionar a quem está do outro lado acompanhando as transmissões, acompanhando as programações, se sentir contemplado. Tinha um cara que eu acompanhava muito no futebol, que eu gostava muito, um cara chamado Otávio Muniz, Tatá Muniz, que era para mim uma referência. Eu pensava, quando eu comecei a trabalhar com futebol, por exemplo, em transmissões esportivas, eu sempre me mirava naquele cara. Eu imaginava, eu quero fazer como Tatá Muniz fazia naqueles tempos lá da Bandeirantes e tal, cheio de informações. Quando alguém questionava, ele sabia todos os detalhes, não deixava o espectador sem resposta. Me contemplava muito aquele cara, aquele profissional. E aí eu almejava, eu sei que não alcancei, não sei se vou alcançar, mas almejava isso, ser alguém que tivesse esse nível de informação. Mas por outro lado, também é uma autocobrança exagerada você querer imaginar que é capaz ou que pode se tornar capaz de ser detentor de tantas informações, ainda mais porque hoje o acesso a essas informações se dá de uma forma muito diferente do que se dava. Eu estou falando, por exemplo, de algo que eu acompanhei no final dos anos 80 e no começo dos anos 90. Com a revolução da internet é completamente diferente. Até porque as pessoas que estão do outro lado me acompanhando no rádio, ou na televisão, ou na internet, eventualmente, elas muitas vezes têm acesso a tantas informações quanto eu e os outros profissionais de comunicação que estão no exercício da atividade cotidiana. Isso é muito diferente. E se cobrar ao ponto de que deveria ser capaz de deter esse manancial de informação para não deixar passar nada, é um exagero. Nesse mundo polarizado, político, institucional, e que marcadamente... E aí sim, talvez o ouvinte possa estar interpretando que eu estou aqui dentro de uma linha de raciocínio marxista, preponderantemente o econômico dando, digamos, as cartas. E como trabalhar essa notícia, esse fato, ou seja, chegou para Pondé. Tais e tais, digamos, Pondé escafunchou, buscou enquanto produtor de notícias, de informes, e, digamos, Pondé tem que consultar o departamento comercial. Atenção, o departamento comercial, entendeu? Para que Pondé siga esse itinerário de ser um homem equilibrado, imparcial, dessa busca dessa imparcialidade. E aí sim, você vai falar, eu já te faço duas questões em uma. O ser Pondé, como produz e reproduz a sua existência no mundo do capital, e como conjugar isso aí, essas alfinetadas, esses direcionamentos que você recebe por estar, digamos, incluso em uma estrutura empresarial. O fato de fazer parte de uma estrutura empresarial, hoje praticamente inevitável, mesmo que seja uma estrutura empresarial nesses moldes mais tradicionais, ou que seja uma estrutura empresarial individual, não deve, na minha compreensão, não deve fazer com que nós alimentemos essa selvageria. É claro que individualmente a gente pode muito, mas ao mesmo tempo pode pouco. Mesmo quem está atuando no meio de comunicação, que tem o suposto um suposto nível de influência ou de poder.
Se nós formos solidários, especialmente com as pessoas que se encontram numa condição menos favorável dentro desse contexto do que a nossa condição, já é um começo. Se nós conseguirmos, no dia a dia, no exercício dessa atividade profissional, na comunicação, atender minimamente às demandas ou possibilitar que as pessoas que se encontram nessa condição mais vulnerável possam externar os pontos de vista delas, possam reclamar, cobrar, exigir dos poderes públicos, das instituições da sociedade, que haja o mínimo de respeito, de olhar digno, de olhar na perspectiva de garantir a dignidade dessas pessoas e da solidariedade, talvez a gente possa diminuir um pouco em alguma dimensão dessa desigualdade gigantesca que é alimentada pelo sistema capitalista, mas é o sistema que venceu. E, inclusive, no meu ponto de vista, venceu também para aqueles que adotam um discurso anticapitalista, porque, em verdade, o que a gente percebe são tentativas de, mesmo da parte dessas pessoas, de viabilizar algum tipo de negociação que garanta, por exemplo, salários melhores, que garanta melhores condições de trabalho, mas não é mais um discurso, pelo menos da maior parte das pessoas, ou daquelas que não alimentam possibilidades para mim que hoje são irreais, não vão acontecer, a gente não vai viver, eu entendo assim, um processo de transformação para o surgimento, não a nossa geração, nem as próximas, para o surgimento de um homem novo, que não tenha essas ambições ou esses olhares. Mesmo as pessoas que eventualmente em algum momento acreditaram nisso, eu entendo que a maior parte delas hoje vê que, diante da vitória desse sistema, o que a gente deve fazer é tentar, de alguma maneira, labutar para que ele não seja tão monstruoso, tão severo e que não reafirme e consolide de forma cada vez mais consistente esse fosso, essa diferença social tão absurda que existe. Eu não sei se eu consegui responder, Volney, mas voltando a um termo que eu utilizei agora há pouco, que a gente pode pouco e pode muito ao mesmo tempo, eu reafirmo, se formos mais solidários e se tivermos um olhar que considere a necessidade de oportunizar pelo menos a voz, pelo menos o direito à opinião, a que essas pessoas que se encontram nessa condição de vulnerabilidade externem seus olhares, já é alguma coisa. Não é, talvez, na maior parte dos casos, o suficiente, mas é algo que, em conjunto com outras ações, pode se contrapor de alguma forma a essa realidade atual, que foi, na minha compreensão, que piorou, especialmente por ocasião da crise sanitária que foi potencializada pela pandemia. Infelizmente, a crise sanitária e os efeitos que ela exerceu na economia pioraram ainda mais as condições das pessoas que já se encontravam muito mais vulneráveis do que quem se encontra numa condição social um pouco melhor.
Infelizmente. E sobre um ponto que você destacou a respeito da postura enquanto isenção, eu faço questão de reafirmar. A isenção a gente deve buscar para ter o equilíbrio ali. Mas neutralidade não vai existir. Ninguém é completamente neutro, a gente tem preferências. E parece até que com a pandemia, o século XXI, as novas tecnologias, uma nova orientação, digamos, no mundo do trabalho, das relações de capital e trabalho, e não sei se respingou um pouco de pessimismo na sua fala. Algo que, olha... E aí eu vou colocar a sentença agora. Pondé, quero que você comente. O mundo é o que é e o que dá para ser. Infelizmente, as utopias, o próprio nome diz, elas são inalcançáveis. Nesse sentido, eu diria que eu sou talvez pessimista por reconhecer que o mundo é o que é e o que dá para ser, e otimista na perspectiva de que eu entendo que as nossas ações individuais, além das ações coletivas, podem e são potencialmente capazes de promover mudanças para fazer com que, mesmo num cenário que não é o ideal, mesmo neste mundo que está distante do que seria o necessário para vivermos com as devidas condições dignas, de maneira geral, mas a gente pode fazer com que as coisas sejam menos cruéis se a gente exercitar a tolerância e o respeito no dia a dia, verdadeiramente, se a gente exercitar a solidariedade para com as pessoas que estão ao nosso redor, para com as pessoas com as quais a gente convive, e mesmo para aquelas que estão distantes de nós e que de alguma forma a gente pode atingi-las, as coisas seriam menos as coisas seriam menos complicadas, menos difíceis do que já são. Então, o exercício da tolerância, da solidariedade, do respeito são imprescindíveis para a gente viver melhor em sociedade e para que a gente consiga se relacionar melhor com as pessoas. Para mim, isso é indiscutível. A gente tem que combater com veemência, com dureza, com firmeza o preconceito, as manifestações que são explicitamente abomináveis, como qualquer tipo de manifestação favorável ao desrespeito a certas comunidades, ao desrespeito por conta da orientação sexual, da cor da pele. Isso a gente tem que combater, abominar no dia a dia da maneira mais dura e incisiva possível, que é uma forma também de que a gente possa evoluir na sociedade e de fazer com que esse mundo, que é o que é, possa ser melhor. Uma coisa puxa a outra. Algo que Pondé detesta, que ele não compreende e que lhe tira do sério. Algo que me tira do sério. Eu tenho a aversão completa ao preconceito. Seja o preconceito por conta da
a religião que você professa, seja o preconceito que esteja relacionado à cor da pele ou à orientação sexual. E existem, infelizmente, pessoas que adotam um discurso, muitas vezes no ambiente público, mas que privadamente tem outra postura, e isso eu entendo que é inaceitável. Eu abomino também, Volney, e confesso que detesto o discurso que enaltece a violência como forma de resolução das demandas do dia a dia. E isso, infelizmente, está tão presente, principalmente no nosso país, nos últimos tempos. Há um processo de legitimação desse comportamento rude, tosco, grosso, vil, desrespeitoso. E eu considero que esse comportamento é inaceitável e espero sinceramente que o quanto antes a gente tenha uma mudança nesse contexto, porque isso é algo que a gente não pode aceitar. Se eu estava falando agora há pouco que de alguma maneira a gente precisa buscar um processo de evolução para convivermos e vivermos nesse mundo que você observou é o que é. Não dá para aceitar esse olhar e esse tipo de postura que alimenta a violência, a truculência, o desrespeito como mecanismo de se sobrepor aos outros, de se impor. Enfim, eu faço essa pontuação. Em um mundo dicotômico, e aí você falou sobre a questão das minorias, em um mundo multifacetado, dicotômico a nível de pensamento e multifacetado a nível das vivências, dos gostos, do que lhe apetece. Talvez eu ofereça para você agora um pressuposto de equação que você deva aqui resolver ou lançar para o nosso público. Um sonho que Pondé gostaria de ver concretizado. Finalmente, Volney, cheguei, vislumbrei e ele está diante dos meus olhos. Com 47 anos incompletos, chegando já próximo à casa dos 50 anos, talvez seja desanimador para alguém que nesse momento acompanha a gente ouvir uma pessoa dizer que não nutre grandes sonhos. Eu já vivo dignamente. Eu, como já falei, repito, nunca fui de planejar e sigo sem fazer grandes planejamentos. Sigo sem fazer planejamentos, na verdade. Acho que profissionalmente eu alcancei um bom nível. É claro que todo mundo precisa evoluir, aprender, melhorar, se aperfeiçoar. Eu não sei se sonhos materiais se enquadram nessa pontuação, nesse questionamento que você fez, e também não tenho grandes sonhos materiais. Sinceramente, Volney, eu vou frustrar quem está nos ouvindo agora e que esperava uma resposta mais objetiva e concreta. Meu grande sonho eu não sei o que responder. O que um homem de 47 anos incompletos pode esperar no século XXI
Quais são, Pondé, as suas perspectivas já adentrando? Nós estamos com 20 anos do século XXI. O que esperar, Pondé, da sociedade? O que esperar deste mundo, Pondé? Volney, eu sinceramente gostaria que evoluíssemos no sentido de respeitar. Eu estou me referindo, eu estou utilizando muito esse termo, mas ele, nos tempos atuais em especial, é muito relevante, na minha opinião. Eu espero que a gente alcance esse nível, que nos tornemos pessoas que verdadeiramente respeitem as diferenças, mas que, a despeito de respeitarmos as diferenças, não sejamos coniventes com comportamentos, porque hoje a gente vê muito isso, liberdade de expressão. Eu estou defendendo o meu direito à liberdade de expressão, mas liberdade de expressão é você, de alguma forma, defender ou fazer coro para atos preconceituosos, para atos violentos. Isso é liberdade de expressão? Então, quando eu falo que eu tenho que ter direito a me expressar, eu posso, no veículo de comunicação onde atuo, defender práticas abomináveis e inaceitáveis como o feminicídio, por exemplo, porque eu tenho direito à liberdade de expressão? Então, respeitar os pontos de vista diferentes, os olhares diversos, não quer dizer aceitar que esse tipo de postura seja naturalizada. Não pode ser naturalizado. Então, voltando ao cerne da questão, eu espero que a gente evolua no sentido de sermos muito mais respeitosos para com as outras pessoas, sermos solidários e tolerantes com essa limitação que eu coloquei aqui com relação a esse tipo de comportamento. Mas, sinceramente, eu sou pessimista pelo que eu tenho visto, lido e ouvido, quanto à possibilidade da minha geração. Eu hoje com 47 anos, a gente está falando em maio de 2000, em abril, final do mês de abril de 2022, aos 47 anos, eu sou pessimista com relação às possibilidades da gente alcançar esse nível de evolução. Na verdade, a gente regrediu, na minha opinião. A gente regrediu. E digo isso com base na nossa realidade específica em nosso país, mas também numa realidade que a gente vê mundo afora, inclusive com uma guerra que hoje culmina com a morte de milhares de inocentes e que faz com que força milhares e milhares de pessoas a deixarem tudo para trás. Os refugiados que construíram a vida num país que outrora se encontrava numa condição que permitia a eles constituir família, se estabelecer profissionalmente, erguer suas casas, enfim. E de uma hora para outra você é forçado a deixar tudo para trás. Então, no mundo onde a gente está se deparando com isso, eu sinceramente não consigo ser otimista de que as coisas vão melhorar bastante, apesar de desejar muito que isso aconteça. Mas uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. Ok, agradecemos
ao nosso amigo Pondé por esse momento que, inusitadamente, produzimos o podcast aqui, como já salientamos, debaixo de grandes árvores aqui, pássaros a cantar, as cigarras, né? Aqui no campus universitário da UFES. Então, Pondé, quero te agradecer por esse momento, por essa troca salutar de informações aqui. E lembrando aos nossos ouvintes que nós temos duas possibilidades aqui. Nos agregadores de podcast, você pode estar ouvindo o Vejam Bem e também no nosso canal do YouTube. Coloque lá, Vejam Bem. E aí, provisão divina e vida de excelência. Vonei, muito obrigado pela oportunidade. Me sinto lisonjeado. Não são palavras ao vento, mas são palavras verdadeiras. Pela oportunidade de dialogar aqui com você sobre questões tão relevantes, tão profundas. Espero que de alguma forma tenha atendido às suas expectativas quando você me convidou para participar do podcast nessa primeira temporada. Parabenizo pela iniciativa, desejo e tenho certeza que será extremamente bem sucedida. Algumas dessas questões, de certa forma, já havíamos tratado informalmente nos anos que trabalhamos juntos e foram oportunidades bem interessantes de diálogo. Sempre foram muito interessantes. E quero também pontuar que esse momento acontece num espaço que é tão agradável, num espaço bucólico, num espaço tão especial para mim individualmente, pela minha história aqui com a Universidade de Feira. Ok, vejam bem. Contamos com a provisão divina para desenvolvermos uma vida de excelência. Para estar evoluindo como pessoa que habita este planeta, necessitamos desenvolver a habilidade de sempre aprender com as situações positivas e negativas que a vida apresenta. Continue firme nos seus sonhos e propósitos, porque o mundo precisa do dom especial que só você tem. Por Lília Porto, da série A Autoinfluência. Lembre-se, tudo é possível ao que crer.